Antes de falar dele, eu preciso falar de mim. Porque nenhuma história de amor começa quando duas pessoas se encontram. Ela começa muito antes. Começa nas faltas, nas inseguranças, nas perguntas sem resposta, nos vazios. Meu nome é Lara. Em 2017, eu tinha 25 anos, mas me sentia com 15. Confusa, perdida, tentando agradar a todo mundo, menos a mim. Eu crescia ouvindo que precisava ser forte, independente, responsável, e eu fui. Trabalhei cedo, ajudei em casa, nunca dei problema. Mas, em troca, aprendi a engolir sentimentos, a fingir que estava bem, mesmo quando não estava. Eu tinha amigos, tinha vida social, tinha rotina, mas à noite eu me sentia vazia. Deitava na cama, olhava o teto, pensava, só isso. Foi nesse estado que Londres apareceu. Minha melhor amiga, Beatriz, já morava lá. Ela me ligou. Lara, vem passar meu aniversário comigo. Eu disse não. Ela insistiu. Eu cedi. Arrumei a mala sem animação. Fui. No avião, olhando pela janela, pensei, tomara que isso mude alguma coisa. Cheguei numa Londres cinza, fria, rápida. Gente correndo, gente sem olhar. Eu me sentia invisível. Nos primeiros dias, só observei. Cafés, ônibus, estações, ruas. Tudo novo, tudo estranho. Até aquela noite. O pub em Brixton. A música, as risadas, o álcool. E ele, encostado. Quieto, deslocado. Como eu. Meus amigos comentaram. Eu ignorei. Até cansar. Levantei. Fui. Oi? Ele quase derrubou o copo. Oi? Eu sorri. Posso pegar seu número? Ele piscou. Agora? Agora. Ele riu. Eu tenho 20 bróis e eu 25. Você não parece. Você também não. Trocamos números. Voltei para a mesa tremendo. Não por ele, por mim. Eu nunca fazia aquilo. Naquela noite dormi pensando, quem foi essa garota? Nos dias seguintes trocamos mensagens, curtas, educadas, sem impressão. Eu voltei para o Brasil, a vida seguiu, mas ele ficou ali, num canto da memória. Em fevereiro de 2018, voltei. Avisei. Ele convidou para jantar. Aceitei. A noite foi leve. Rimos, falamos de tudo, de nada. Fiquei. No apartamento, no abraço, na sensação. Mas não ficamos. Cada um tinha seus medos. Seguimos separados. Em novembro, mudei. Definitivo. Londres agora era casa. Ou quase. Eu estava em outra relação, que acabou rápido. Ele estava em outra, que eu não entendia. Ele mandava mensagem, eu recusava. Até 2019, quando ele voltou. Mas isso é outra parte. Até aquele jantar em fevereiro de 2018, eu tentei fingir que nada tinha acontecido. Voltei para minha rotina, voltei para o trabalho, voltei para os meus horários. Mas alguma coisa tinha mudado. Não era paixão. Não era obsessão. Era curiosidade. Era aquela sensação de e se? A gente continuou se falando. Às vezes todo dia, às vezes ficávamos semanas sem dizer nada. Era um vai e volta. Um oi sumida, um como você tá, um lembrei de você. Nada profundo, nada sério, mas constante. Quando eu me mudei para Londres em novembro de 2018, eu achei que tudo ia recomeçar. Nova cidade, novo trabalho, nova versão de mim. Eu estava namorando. Ele também. Pelo menos era o que eu achava. A minha relação acabou rápido. Não tinha base, não tinha verdade. A dele continuava. E eu só fui descobrir depois. Na época, ele mandava mensagem. Vim me ver no trabalho. Tô aqui perto. Passa aqui rapidinho. Eu dizia não, sempre. Não por orgulho, por proteção. Eu já sofri demais na vida por gostar de pessoas confusas. Não queria repetir. Meses passaram. Eu fui me fortalecendo, fazendo amigos, criando rotina, me sentindo mais segura. Até abril de 2019. Foi quando ele mudou. Começou a aparecer mais, perguntar mais, querer mais.
Tem um show, vamos? Não fui. Festa na casa de um amigo? Não fui. Jantar comigo? Hesitei. Aceitei. Naquele dia eu pensei, é só um jantar, nada além. Fui. E ali foi que tudo desmoronou. A conversa fluiu, o riso veio fácil, o silêncio não era desconfortável, era confortável. Quando persegui, estava na casa dele. Quando percebi, estava dormindo lá. Quando percebi, tinham passado 3 dias. 3 dias, sem relógio, sem compromisso, sem mundo. A gente acordava junto, tomava café junto, dormia junto, como se já fosse um casal antigo. Eu me assustei. Voltei para minha casa tentando ser racional. Não cria expectativa, não se apega, não repita erros. Mas eu já estava pegada. Dias depois, voltei só para buscar um creme. Coisa boba. Ele estava estranho, calado, distante. Descobri depois. Ele achou que eu ia ficar. No dia seguinte, ao sair de trabalho, eu vi ele, parado, com um jornal, me esperando. Meu coração quase saiu da boca. Aquilo foi bonito e assustador. Eu tinha folga. Ele faltou. Ficamos juntos, de novo. Ali não tinha mais dúvida. Estávamos namorando. Sem pedido, sem postagem, mas estávamos. No começo foi mágico. Mensagens longas, saudade, planos. Depois veio a realidade. Diferenças, ciúmes, medos. Eu era intensa. Ele era fechado. Eu falava e ele guardava. Às vezes brigávamos por nada. Às vezes por tudo. Mas sempre voltávamos. Porque tinha amor. Ele era meu abrigo. Quando eu estava mal, quando eu duvidava de mim, quando o mundo parecia pesado, ele me segurava. Mas eu também era pesada. Eu cobrava, eu temia abandono, eu criava cenários. Veio a pandemia, veio o isolamento, veio o desgaste. Convivência demais, problemas demais, silêncios demais. A gente começou a se perder. Não em traição, em cansaço, em rotina, em falta de cuidado. Em junho de 2020, terminamos. Sem grito, sem drama, com lágrimas, com dor, com amor ainda. Eu olhei para ele e pensei, eu te amo, mas não sei mais como ficar. E isso partiu nós dois. Eu arrumei minhas coisas, voltei para Portugal, achando que estava fazendo certo, mas sem saber que ainda não era o fim. Quando eu voltei para Portugal, em junho de 2020, eu não voltei para casa. Eu voltei para dentro de mim. E o que eu encontrei lá era bagunça, era silêncio, era saudade, era medo, era culpa. No avião, olhando pela janela, eu tentava me convencer. Você fez o certo, era necessário, era isso ou se perder. Mas o coração não escutava, ele só repetia o nome dele, Ethan, como um eco, como um vício, como uma oração. Cheguei em casa. Minha mãe me abraçou, forte demais. Como se soubesse, meu pai perguntou pouco. Como sempre, meu quarto ainda estava igual. Os mesmos pôsteres, os mesmos livros, a mesma janela. Mas eu era outra. Eu dormia mal, acordava cansada, comia sem fome, saía sem vontade, fingia normalidade. À noite, chorava, baixo, para ninguém ouvir. Eu revivia tudo. Cada conversa, cada briga, cada silêncio. Pensava, e se eu tivesse sido mais paciente? E se eu tivesse falado menos? E se eu tivesse ficado? Mas não dava para voltar. Ou eu achava que não dava. Os meses passaram, julho chegou, o calor, as praias, as pessoas felizes. E eu, vazia. Um dia, sozinha no quarto, peguei o celular. Abri nossa conversa. Li tudo, do começo ao fim, horas. Chorei, ri, sofri e escrevi. Vem me ver. Apaguei. Escrevi de novo. Sinto tua falta. Apaguei. Respirei. Queres vir a Portugal? Enviei. Quando ele respondeu que sim, eu tremi. Mas coloquei regras. Como amigos. Mentira. Eu precisava me proteger. Ele chegou numa tarde quente. Eu fui buscá-lo no aeroporto. Quando vi ele saindo, meu coração disparou. O mesmo olhar, o mesmo jeito, mas sério.
Mais maduro, nos abraçamos. De mais para amigos, de menos para amantes. Nas primeiras noites mantivemos distância. Dormíamos em quartos separados, falávamos até tarde, ríamos, relembrávamos. Era perigoso, muito perigoso. A gente cozinhava junto, ia à praia, andava pela cidade, como um casal. Sem ser, uma noite no sofá, ele segurou minha mão. Eu não tirei. A gente se olhou. Silêncio. O que a gente está fazendo? Ele respondeu, tentando não sofrer. E aquilo doeu, porque era verdade. As 2 semanas passaram rápido. No último dia, fomos para o aeroporto. No carro, silêncio. No portão, ele me olhou. Posso adiar? Eu quis chorar. Ele adiou. 1 semana. Naquela semana, decidimos. Sem promessas, sem discurso,